sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ai Que Tudo. Eu sou a Alessandra Vespa, estou aqui com a minha parceiraça Roberta Smilari. E hoje o episódio tá muito mais que especial. É um episódio que todo mundo aqui de Cotia, Granja Viana e arredores vai querer e precisa ouvir. Nós vamos falar sobre o projeto da Nova Raposo e os impactos dele aqui na nossa região com o nosso convidado especial, Rodolfo Almeida. Muito bem-vindo, Rodolfo. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito prazer em conhecê-las pessoalmente. Obrigada. Eu acompanho o trabalho de vocês há tempo. Estou muito satisfeito de poder trazer informações e compartilhar com o público de vocês informações tão relevantes. Obrigada. E para quem não sabe, olha o currículo de Rodolfo e por que ele está aqui na mesa com a gente hoje. Rodolfo Almeida, ambientalista, foi presidente da SEAI, Sociedade Ecológica de Amigos de Imbu, camisetinha já tá aí no uniforme, foi coordenador do movimento Salve Imbu, membro do comitê de Bacia do Alto Tietê, membro dos conselhos Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo e do Conselho de Meio Ambiente de Imbu das Artes e do Conselho da APA Imbu Verde. Não é à toa que ele tá aqui hoje para falar sobre esse assunto, que é um assunto da Nova Raposo, né, Rô? Inclusive, é um dos temas mais engajados em nossas redes sociais. É impressionante quando a gente coloca sobre a Raposo ou qualquer informação relevante sobre essa questão do trânsito, as nossas redes bombam. Então, a gente não tem dúvida que é um tema extremamente importante para a gente discutir hoje. Exato. E acho que é muito legal porque, Rodolfo, a gente sabe que esse projeto existe, a gente ouve falar algumas coisas, vai ampliar aqui, vai cortar ali, mas a gente não sabe exatamente o que ele é. Então, acho que a gente podia começar com uma elucidação de o que é esse projeto, o que eles querem fazer, né? De que forma isso afeta a gente? Se você puder. Claro que a pergunta é enorme, né? Mas assim, vamos começar a falar sobre isso? Vamos. Mas primeiro eu quero comentar um pouco também no papel que estou aqui de ambientalista. A SEAI é uma entidade socioambiental, então ela está há 50 anos, esse ano a gente completa 50 anos de trabalho. A gente sempre teve uma atitude social e ambiental. Então a gente sabe muito bem que a pessoa não vai ter condição de preservar o meio ambiente se ela não tiver moradia digna, se ela não tiver alimentação, se ela não tiver trabalho, se ela não tiver transporte, se ela não tiver saúde. Então a gente não tem uma visão unilateral de meio ambiente, porque nós estamos e somos esse meio ambiente também. Então a sociedade ecológica a gente procura equilíbrio, ainda que no desenvolvimento, no crescimento, mas que seja de uma forma baseada em fatos, baseada nas leis, baseada em princípios que permitam que a gente possa continuar vivendo nessa região maravilhosa que a gente está. E a gente tem, além da sociedade ecológica, uma série de outras entidades super engajadas na preservação dessa região, né, como a AMOGV, como Pan Verde, como Preservar Ambiental e tantas outras que estão aí unidas, trabalhando, né, fora o movimento Nova Raposo, que surgiu ano passado, o Mais Pedágios Não, que também vem crescendo junto disso, e aqui eu não estou representando nenhum deles, né? Eu tenho diálogos com todos eles, a gente tem parcerias muito boas, mas as minhas opiniões podem ser diferentes de eventualmente de determinados membros desses movimentos, tá bom? Sim, perfeito. Mas o que é a Nova Raposo? A gente, mesmo sociedade ecológica, estando acompanhando sempre todas as movimentações que podem causar impacto, projetos de lei, tudo isso, a gente acabou perdendo um pouco o time, porque isso começou lá em abril do ano passado e teve 2 audiências públicas, uma na Assembleia Legislativa e uma em Vargem Grande. Uma teve 40 pessoas, outra teve 30, para uma obra que vai afetar 11 municípios e dezenas de milhões de pessoas. Então, assim, isso foi uma publicação de diário oficial para cumprir tabela, cumprir lei, e deu-se como aprovado pela sociedade como um todo. E a sociedade não está sabendo, né? Então, muita gente hoje em dia, às vezes a gente faz um post falando, criticando o projeto, e o pessoal leva para o lado partidário. Então, se você está criticando o projeto, você é de esquerda.
A gente não tem partido, a gente não tem ideologia de esquerda ou direita, a gente tem realmente um trabalho sério, técnico, em relação ao que é preservação e sustentabilidade. E a gente vê que as pessoas criticam ou defendem o projeto sem conhecê-lo. E isso é intencional por parte do governo do estado, porque foram publicados documentos nos sites da Secretaria de Parcerias Privadas e na parte de licitações, documentos absolutamente técnicos, que só um engenheiro, um arquiteto, um jurista conseguiria compreender. Os mapas, né, que muita gente pergunta, vai passar na minha casa? Será que eu vou perder a minha casa? A pessoa entra lá no site, ela vai ter que baixar um arquivo de 1 GB, extrair aquele arquivo, procurar em dezenas de pastas, achar um arquivo que precisa de AutoCAD para abrir, ela vai aprender a fazer um curso de AutoCAD para entender. Daí ela não vai funcionar porque não tem geoprocessamento, então ela vai ter que fazer um curso de geoprocessamento para saber onde aquele mapa cai, para saber se a casa dela vai ser destruída ou não. Então, há um problema de comunicação proposital, de fazer um embate, um dividir para conquistar por parte do governo, e isso está prejudicando toda a sociedade. Então a gente tem feito trabalhos em relação, né, o Nova Raposo não tem feito seminários, fez 2 seminários na Alesp, na Assembleia Legislativa, onde qualquer um que queira entrar no YouTube consegue pesquisar e consegue ver impactos ambientais, consegue ver um outro seminário inteiro só sobre soluções de trânsito. Então trouxeram engenheiros de tráfego, engenheiros de trânsito, pessoas com experiência internacional para falar o que está dando certo em outros estados, o que está dando certo em outros países. Tudo isso tem sido trazido pela sociedade civil, já que o governo não trouxe isso para a população. Mas o nosso alcance ainda é muito pequeno, né? E isso não está chegando ainda para todas as camadas da população. Isso ainda está em pequenas bolhas. Até que quando recentemente a gente fez um vídeo que viralizou, né, do drone sobrevoando a estrada de Calcaia. Sim, foi incrível aquele esse vídeo. Acho que todo mundo divulgou, né? Todo mundo compartilhou aquele vídeo. Foi impressionante o alcance daquilo. Aquele vídeo a gente fez justamente nesse aspecto, das pessoas entenderem, a gente não está falando de um pedágio aqui ou ali, ou de alargar um pouquinho a rodovia para lá ou para cá. A gente está falando de muitas outras coisas que as pessoas não estão sabendo. Então, o intuito do vídeo foi conscientizar, de quebrar esse paradigma de que é um povo idiota discutindo um matinho. Não é muito sério a coisa, né? Então, aquele vídeo lá, em uma das publicações que a gente está com 250 mil visualizações. E os comentários não param, é o dia inteiro o debate rolando nos comentários. E muita gente, infelizmente, todo mundo que vive nessa região está absolutamente saturado pelo trânsito e não aguenta mais isso. E eu entendo isso porque eu também moro aqui, eu também pego o trânsito da Raposo. Então, a questão que a gente está pedindo para as pessoas é terem um pouco de consciência de que vamos entender qual é o projeto. Nenhum dos movimentos que eu participo, ninguém está falando que não pode mexer na Raposo ou não pode melhorar o trânsito. A questão é, esse projeto a gente entende que é ruim. Vamos fazer um projeto melhor? Tudo bem, se vai ser Ecovias não tem nenhum problema, se vai privatizar não tem nenhum problema, mas vamos fazer um projeto que, né, melhore o trânsito, que melhore não só para o transporte individual, mas também para a pessoa que está no transporte coletivo, que seja um projeto que tenha durabilidade. Não adianta fazer um projeto que eles estão falando que vai levar 9 anos de obra e o dia que ficar pronto ele já vai estar congestionado, porque em 10 anos muita coisa muda. Então vamos fazer um projeto que respeite o meio ambiente, passe pelos lugares mais adequados de menos impacto, né, que resolva a coisa de uma forma que a sociedade, ao invés de ficar lutando contra, ela participe da construção desse projeto e faça ele acontecer da melhor maneira para a gente ter uma cidade melhor, um trânsito melhor. A nossa proposta é essa. Não tem ninguém contra o problema do trânsito. Então, isso está muito claro e a gente quer ajudar nisso. A gente quer aberturas para poder participar, para poder produzir tecnicamente e para poder resolver isso da melhor forma. Ótimo. E assim, vocês devem ter aberto esses AutoCADs, as planilhas e os mapas, eu imagino, para tentar traduzir o projeto. Deu para fazer isso? Ou tem coisas que estão ainda meio nebulosas? Infelizmente, o governo não publicou
os estudos que levaram a produzir esses mapas. Então, alguém lá, uma empresa, um grupo de pessoas de geoprocessamento, biólogos, etc., trabalhou e produziu um mapa. Só que normalmente se publica o mapa e como ele foi gerado, com que premissas, com que prioridades você escolheu passar por aqui e não passar por ali. Isso são decisões técnicas que têm que ser documentadas. E o governo não publica toda a integralidade desses documentos. Então, nosso advogado já está atuando, intimando que isso seja publicado. É porque, Rodolfo, um grande ponto a ser discutido, assim, e que eu percebo aqui na nossa região, e até um dos nossos entrevistados agora há pouco disse isso, eu não conheço o projeto. E é exatamente por essa questão, né? O projeto em si, muita gente não sabe. Exatamente, até há pouco tempo, lendo mesmo teus PDFs, né? Aquele jornalzinho que vocês fizeram, tentando esclarecer um pouco do que é esse projeto, né? Mas, assim, a gente tem muita dúvida ainda. Por onde passa, quais são os riscos efetivos para o meio ambiente, as desapropriações que vão existir. Então, se você puder também dizer um pouco mais sobre ele, para que essas pessoas, assim como a gente, entenda e possa, aí sim, né, ficar a favor ou contra. Porque eu também acho que tem um debate aí na rede social muito superficial, porque muita gente, a não ser através daquele vídeo, que eu acho que foi bem esclarecedor, né, eu acho que o vídeo deu uma... esclareceu, clarificou um pouco a informação. Porque eu vou ser honesta, eu também não tomei nenhum partido, vamos dizer assim, porque eu não tinha informação suficiente, né? E até isso, e foi um dos motivos de a gente trazer aqui, porque a gente entende que isso é fundamental para ter tomar um partido, né? Você precisa ter informação. Então, quanto mais você puder nos dizer, né, como é esse projeto, o que ele envolve, a gente... Perfeito. Vai ser legal, acho que você trouxe, né? Sim, eu trouxe o material, vou mostrar agora para vocês. Isso vai ajudar bem a elucidar. E era um dever e um papel do Estado ter feito audiências públicas com aviso, antecedência, com publicidade, em espaços grandes, com capacidade e com tradução do tecniquez para o popular, para as pessoas se informarem e poderem decidir. Mas já que não houve, a gente vai fazer por aqui. Vou compartilhar com vocês agora. Perfeito. Então, eu vou projetar para vocês agora algumas questões. Muita gente viu, às vezes no YouTube, ou até no WhatsApp recebeu, aqueles vídeos de marketing da Nova Raposo, que é aquela coisa linda, o trânsito fluindo, magicamente as pontes ficando maiores. Aquela coisa de marqueteiro é fantástico, né? Todo mundo gostaria que obra pública fosse assim. Cuidado, hein? Eu sou marqueteira. É brincadeira. Eu sou publicitária também, mas é bem isso, né? Como a gente é bom, né? Em fazer, vender bem, né? Convence aquilo, fala, puxa, eu quero agora. Muito, pode fazer agora, né? E, infelizmente, a realidade é bastante diferente, né? Porque, ao contrário desses vídeos que passa assim, uma luz e a rodovia sai duplicada, fada madrinha. A gente está falando de uma obra possivelmente de 9 anos. Agora você imagina trocar um viaduto aqui da São Camilo, se derrubar ele e demorar 1 ano para fazer um novo. Como é que ficaria o trânsito daqui? 1 ano, você imagina. Se só com a cidade. Não, só com aquele caminhão, caminhão da Ecovias, né? Na manutenção de poste. Parou a Raposo, foi uma tarde, amanhã, né? Foi um dia. Sim. Você imagina tirar uma ponte? Sim. Não, imagina. Não dá para imaginar, né? Não dá para reformar. Certamente que a engenharia tem formas de ir construindo em paralelo, né, de fazer coisas faseadas, de fazer as coisas avisadas, mas é uma obra de grandíssimo impacto. E quais são esses impactos é uma questão de que também tem que ser discutido, né? Então o pessoal fala Nova Raposo, a gente entende Raposo Tavares, lá da rua Sapituba, chegando até aqui em Cotia, vai embora São Roque e tudo mais. O governo optou por fazer a concessão
de um trecho da Raposo num lote, outros trecho do interior em outro lote, com outra empresa. Então, tem uma série de informações aí que as pessoas não estão sabendo, né? Que o pessoal fala que é a Sorocabana, que é um trecho mais para o interior, que tem outra administração, que tem outro projeto, que tem tudo diferente. E também tem outros impactos imensos que nem dá tempo de falar aqui agora. Eu vou falar agora só desse trecho entre Butantã e Cotia. Então, isso aqui é muito tranquilo, né? Então, aqui só para ilustrar, a Regis Bittencourt e em vermelho a Raposo Tavares. Tudo bem, todo mundo entende que são quase paralelas, vão se juntar lá no final. Mas aí no projeto, quando a gente abre aquele AutoCAD ou aqueles PDFs que tem no site do governo, aparecem outras linhas. Então tem Castelo Branco, peraí. Mas então a Nova Raposo também é Castelo? Não faz muito sentido. Não. Mas peraí, tem outro traço aqui. Estrada da Roselândia. Então a Roselândia também agora também vai ser Raposo? Isso não explica, só tá lá as linhas. Nossa, que estranho. Daí você fala, projeto Nova Raposo subentende pelo nome que é uma modernização, uma obra no eixo da Raposo, mas não. É um projeto que engloba N coisas, N rodovias, N trechos existentes e a ser criados. E daí aparece mais uma linha aqui, até aqui na Regis Bittencourt. Peraí. Mas isso aqui é o Rodoanel? Não é a Roselândia. Tá. Qual é o Rodoanel? Que é? Não. Meu Deus. Peraí. Meu Deus. Peraí, não tô entendendo. Aqui. Tá. Olha o Rodoanel aqui em amarelo. Tá. E olha essa via aqui. É um novo trecho, literalmente, um novo Rodoanel, e não uma nova Raposo. Agora você imagina o impacto que teve a criação do Rodoanel lá atrás, toda aquela discussão que teve em relação a onde ia passar, desmatamento, consequências. Foram anos discutindo a melhor forma de fazer isso, ou de achar um meio termo, de um menor impacto. E teve uma discussão ampla, não saiu um projeto bom, mas teve visibilidade, teve tempo de discussão, não foi uma coisa escondida. Agora, de repente, querem criar um novo Rodoanel aqui. Imagina o impacto que tem um novo Rodoanel na região, sem nenhum estudo, sem nenhum preparo para ver tudo que está sendo impactado aqui. É muito sério isso. E daí você fala, a pessoa que está no debate lá do Instagram, que se é para melhorar, que faça tudo logo e acabou. Mas imagina que alguém está aqui, vindo lá de Caucaia, a Raposo, como sempre, está parada, ele fala, agora tem um novo Rodoanel, vou entrar nesse novo Rodoanel aqui para sair na Regis. A Regis está parada. Esse trecho todo aqui vai estar parado. Vai estar parado também. Ele não a saída dele na Regis Bittencourt não suporta receber mais carro, caminhão, não suporta receber mais nada. Nada, então, nenhuma que pedra. Serve interligar isso com isso? A pessoa não está vindo de Sorocaba para voltar para o interior. Ela está indo ou para o próprio Rodoanel para circular a região metropolitana ou para ir para a capital. Para que serve esse trecho aqui? E esse trecho aqui não existe. Eles estão falando em duplicação, mas você pega lá o CT do São Paulo, originalmente eles iam fazer, passando lá, subindo no centro de Cotia, passando no McDonald's, passando na frente do hospital, passando no Poupatempo, descendo pelo CT do São Paulo até chegar lá no Imbu. Aí viram, puxa, esse trajeto é tão absurdo que não tem nenhum caminhão que vai conseguir passar esses desníveis, né? Aí eles desviaram um pouco mais para lá, para ficar mais perto da reserva do Morro Grande, só para sair um pouco dali do CT de São Paulo, que é um desnível muito grande, mas continua passando no centro de Cotia. Cotia já é super difícil você passar de um lado para o outro da Raposo. Agora você imagina se cortar a cidade em 4, a pessoa tiver que ir num hospital, ela tiver que pegar não sei quantos retornos, pagar 4 pedágios para ir no posto de saúde. Você acha? Será que a população que está comentando que faz tudo aí, Tarcísio, sabe que isso vai acontecer? Às vezes que ela vai perder a casa, que às vezes para levar o filho dela na escola ela vai ter que pagar 4 pedágios. Será que elas estão sabendo? Então, a gente, especificamente, que eu não tenho uma formação mais profunda de transporte, de outras coisas, nossa especialidade é o meio ambiente, a gente está discutindo esse trecho que está aqui agora em verde. Esse trecho não existe. Existem ruas aqui? Existem.
Mas a gente tem ruas de 7 metros. Passa um carro ao mesmo tempo que o outro, uma faixa vai, uma faixa vem. Se for um caminhão, às vezes você tem que encostar no acostamento para conseguir passar. Só uma pergunta. Esse trecho é o que você está dizendo de Cotia para Embu? De Cotia para Embu. Tá, que é esse que você se referiu agora. É. Tá. E isso é a Nova Raposo ou tem mais coisas? A Nova Raposo engloba tudo isso e a gente tem dentro disso tudo uma série de impactos que eu vou mostrar para vocês agora quais são. Mas eu digo assim, dentro da Raposo, do eixo que você estava falando da Raposo, tem coisas ali também que vão ser mudadas ou não? Só esse trecho? Não, na própria Raposo tem alargamentos e esses alargamentos podem prejudicar parques que estão nas bordas, podem prejudicar comércio, podem prejudicar vários equipamentos públicos. Então, o próprio eixo já é bastante polêmico o que estão fazendo. E eu também tenho algumas imagens para explicar Perfeito. qual é o ponto polêmico Agora, disso. só para pausar aqui, então, a gente está falando de um trecho que, na verdade, vai ligar a Raposo com a BR nos pontos de maior trânsito. Isso. Exato. Não desafoga nada. Não desafoga nada. E outro novo que passa no meio de Cotia, pelo que ele falou, que corta Cotia, certo? Exato. E que vai dar no Embu. É, esse verde É, aí. não, então, esse pegando verde lá dá na BR. lá de Esse verde dá na Alphaville, que dá na BR. né, vindo pela Roselândia, passando pelo centro, exatamente, o centro de Sei, Cotia. No centro. E passando aqui, aqui descendo para Embu, né? Aqui já é Itapecerica, então ele pega inclusive Itapecerica, chegando lá na Regis Bittencourt. Eu não sei se vocês vão muito pra Itapecerica, eu vou. Não. Manhã, tarde e noite. Eu moro ali no 26, então às vezes eu vou pra Itapecerica. É insuportável. A BR já está, assim... Travada. Travado. Mas é que a gente fala travado e parece que é uma coisa do dia a dia. Tá travado. Não, é que assim, não anda. É pior que Raposo, você acha? Ou é Não, ali? é que tem horário. É igual, mas igual. é assim, não faz o menor sentido um trecho que vai ligar um ponto que tem o afogamento com outro que O tá afogamento. afogado também. Não escoa. Não, né? eu não tô não traz acreditando. soluções. E aí o problema é que a gente sabe que esse projeto tem patrocínio dos políticos de Embu. Esse projeto nasceu lá em 2012, na visão do plano diretor da cidade. Criaram um corredor empresarial, industrial, para ocupar a região de matas com indústrias e galpões. Mudaram o plano diretor, até aí passou na Câmara, votou, tentaram começar a construir essa estrada sem um licenciamento adequado. Eu lembro disso. Em 2015. É. Aí Pela a gente estrada foi lá Caico e tudo e mais. embargou. Uhum. Porque não, eles estavam cortando 5 quilômetros de vegetação nativa com autorização de corte de árvore isolada. Deles para eles mesmos, sem licenciar nada. Aí a gente foi lá e embargou. E eles ficaram 10 anos tentando desembargar, só que não é assim. Tem que fazer um projeto, tem que fazer um estudo, tem que fazer compensações. Aí a Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Embu, a CISI, é uma antiga patrocinadora desse projeto. Tem no site deles muitas publicações desde a época deles comemorando o andamento desse projeto. Como esse projeto não andou e eles têm um relacionamento político no CONISUD, que é o consórcio de municípios, levou para o CONISUD e o CONISUD conseguiu cavar uma oportunidade junto com o novo governo para colocar isso dentro do programa de parcerias público-privadas. E isso acabou entrando como um jabuti nesse projeto, porque não tem nada a ver, não resolve o problema de ninguém e beneficia quem já tem terreno lá, que comprou esses terrenos há muito tempo e que tá doido para construir galpão ali. Ali vai ser um espaço de galpão, então vai ser um trajeto para caminhões ou transportes em geral para galpões. É a interligação das duas Porque você vai poder fazer entrega na Raposo ou na BR e todos os municípios ao redor. E tem a pedreira. Ali, que é uma das maiores pedreiras da América Latina, que vai fornecer pedra para todas essas rodovias e obras e galpões, que foi comprada por um grupo chinês e que deve estar dando toda aquela força para que isso aconteça. Claro. Aliás, isso foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em Embu. A pedreira foi vendida por um grupo chinês. Para um grupo chinês. Para um grupo chinês. Um grupo chinês comprou a pedreira de Embu das Artes, que fica lá no fim do Itatuba, assim, no fim do mundo. Você nem acredita.
Isso foi uma notícia absurda, né? Assim, a gente ficou tudo, meu, o que tá acontecendo? Mas você viu Mas você vê que já tinha, isso né? já tinha. É isso que eu ia falar, ele já entendia, é lógico. Todo um aviso de que, olha, lógico. tem negócio pra Tem vocês negócio aqui. pra vocês, é lógico. E aí a nossa Deus, preocupação, só para voltar para o ambiental, é que aqui, essa linha verde, que é esse novo curso que eles estão pretendendo criar, pega um canto da APA Embu Verde, que é uma das únicas áreas de proteção ambiental municipal da nossa região, e ela foi criada justamente porque ali não tem lei da Guarapiranga para proteger, ali não tem outras legislações mais severas para impedir o adensamento. E para quem anda na estrada da Capuava sabe que o quanto de condomínio de casinhas minúsculas está brotando ali. Um empreendimento por semana você vê garantidamente. Mas o que é isso? Não, a especulação imobiliária de uma forma muito predatória. O plano diretor permitiu fazer qualquer coisa e o poder, a especulação imobiliária vai ocupar esse espaço já que foi permitido pelo plano diretor, de uma forma muito agressiva. Então você vê que na hora que você passa o marco para Embu, ali tem mata. Passou para Cotia, não tem mais nada. Tem mais nada. E então o que está acontecendo? Se esse curso acontecer aqui, vamos aproveitar, agora que tem uma estrada grande, a gente muda o plano diretor, libera geral e volta. Aí vai ser a devastação completa. Então, a APA Embu Verde corre um risco seríssimo e a reserva do Morro Grande, que é essa mancha verde aqui embaixo, também. Porque todo mundo fala, né, nossa, é um patrimônio nosso, é uma reserva importante. Mas ela é uma propriedade privada. Nossa Sabesp hoje é uma empresa. Hoje Ela não está enquadrada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ela não é uma unidade de proteção integral, ela não é nada. Ela tem uma lei de 1900 de Guaraná com rolha que diz que ela é importante. Até aí, se quiserem vender e fazer qualquer coisa, não tem hoje impeditivo. Então você imagina, com essa estrada aqui, a valorização que vai ter, como vai brilhar os olhos de qualquer um, até mesmo da Sabesp, em relação a utilizar essa terra depois. Então é muito severo o impacto que essa via pode ter. Então às vezes o pessoal fala, mas vai alargar, vai duplicar as ruas existentes. Se fosse só o problema de uma rua de 7 metros virar 25, isso em 12 quilômetros já é árvore pra caramba. A gente está falando de milhares de árvores. Lá no Butantã, no Instituto Butantã, por causa de 6 mil árvores, o pessoal está fazendo manifestações. Então, se aqui a gente vai derrubar 100 mil árvores, então tinha que trazer a cidade inteira para se manifestar, se fosse respeitar pesos e medidas e proporcionalidade. Mas o problema não é só os 25 metros de largura de 2 faixas que vai, 2 faixas que vem, canteiro central, acostamento. O problema é tudo que vem em volta. Porque ao contrário do Rodoanel, essa pista não tem uma obrigação, não está escrito no contrato que existe uma obrigação de ser uma rodovia classe 0. Vocês sabem o que é isso? Não. Rodovia classe 0 é quando ela tem guarda-reio em todas as bordas e ela só tem conexões com outras rodovias. De forma que essa borda protege de não haver ocupação nas margens e a cada 500 metros virar uma avenida e a cada avenida virar um bairro e aquilo lá desintegrar toda a mata que existe na borda. Então, não existe isso. Aí o pessoal está falando, não, mas a Ecovias é uma empresa moderna, inteligente. Ela foi obrigada a fazer uma via suspensa ou fazer túnel? Não foi obrigada. Então ela vai fazer o que der menos custo e maior lucro. E vai ter pedágio aqui. E o que está no projeto, né? Ela vai fazer o que está no projeto, né? Sim. Não vai fazer nada além, né? Não, ela pode ainda mudar. Esse projeto ainda pode mudar. Esse projeto pode mudar? Ainda pode mudar. Tá. Então, assim, é muito sério. E daí, como eu falo desse impacto indireto, é o que a gente fala do desmatamento espinha de peixe. Isso acontece principalmente na Amazônia, mas vai acontecer aqui também. Se abre uma estrada, ninguém chegava naquele lugar, ninguém ia comprar terra lá, ninguém ia construir uma venda lá, ninguém ia construir um posto de gasolina. Abriu uma estrada, vou fazer algum comércio na borda. Tá dando muito certo, comprar o lote inteiro, abro uma avenida e loteio todo um trecho que está aqui na lateral. Então, essa estrada não é uma solução de transporte, é um vetor de ocupação, de indução de ocupação da área verde. É um projeto de poder, um projeto econômico muito sério. Então, para dar exemplos, lá Calcaia,
Se você olhar essa imagem aí de 15 anos atrás, você vê que tinha lá algumas ocupações e tudo, mas a gente sabe que foi duplicado e que tem crescido absurdamente Calcaia, é super nova, né? Eles reformaram inteira essa estrada. Quem mora lá pode falar, puxa, era muito estreito, esburacado, apertado. Mas olha o que aconteceu em 10 anos, 15 anos. Olha a quantidade de ocupações em 15 anos. Isso aqui por uma estradinha vicinal, pequena, muito longe disso que a gente está falando. Sim. Imagina quantas vezes mais a ocupação vai acontecer na nossa região ali do outro lado do Morro Grande. Aqui já é Morro Grande, né? Então a gente vê que essa face do Morro Grande já está sendo severamente atacada. Estradas Mulatas, toda aquela parte ali está sendo rapelado por ocupações, né, regulares e irregulares. E não é só isso. Olha a Regis Bittencourt, também 10, 15 anos atrás. Olha o tamanho dos galpões que surgiram recentemente. Tudo isso são impactos muito, muito grandes numa área que a gente está em área de manancial, uma área de produção de água para milhões de pessoas. Não é só a questão do desmatamento faz com que a água penetre menos no solo, que ela corra mais rápido para o rio, que o rio inunde mais rápido, né? Então você tem mate nascentes, então tem uma série de impactos. Aí, por exemplo, o Caputera. Caputera, a gente viu até na imprensa essa semana que fizeram uma mega operação contra a ocupação ilegal, uma operação conjunta do CETESB, Ministério Público, Prefeitura, Escambau. Mas olha isso aqui, de 2012 para cá, como tá. Caramba! É assustador, né? Quando a gente olha... E eu vou até que bastante pro Caputera, tem a Cidade das Abelhas, agora assim, tem pontos, né? Tem pontos, Então, assim, é absolutamente natural que com o passar de 10 anos os bairros se desenvolvam, mas tem que se desenvolver de uma forma planejada. Para chegar no centro de Imbu, de Cotia, de qualquer lugar do Caputera, a pessoa sofre horrores. Porque não tem, é um lugar de tríplice fronteira de 3 municípios e você não consegue chegar em nenhum. Né? É horrível. Tá cada vez pior. Aí a pessoa pode pensar, legal, se passar essa estrada aqui, aí eu vou chegar rápido na Rede, vou chegar rápido na Raposo. Essas pessoas não têm escritura. Elas vão perder a terra, vão perder a casa, não vão receber R$1, porque a regularização fundiária dessa região é um problema há décadas e ninguém faz nada para resolver. Então, na hora que chegar o governo ou a Eco-Rodovias e falar, me dá sua escritura aqui que eu vou te pagar o preço venal. Eu não tenho. Então você tira suas coisas até amanhã que eu tô entrando com o trator. E Cotia também, imagina. Cotia é um grande desafio isso. Puxa vida. É um grande desafio. Ou ressaca, é muito assim. Porque o que a gente vê muito, isso é tudo vizinho meu lá, né? Então, alguém loteia, separa e começa a vender os terrenos, tipo 10 mil, 15 mil reais. A pessoa inocente vai lá e compra. Ele deve receber um documento, qualquer coisa. Contrato de compra e venda que não vale nada. Não vale nada. Perdeu. Agora você imagina quantas pessoas vão perder a casa numa dessa. O problema social que isso vai causar naquela comunidade, os impactos no manifestações, às vezes até violentas, que vão poder acontecer se chegar uma tropa de choque ali e falar, sai todo mundo agora. A gente quer chegar a esse ponto? Será que é isso que as pessoas estão falando? Vai lá, faz que eu quero isso mesmo, quero que melhore a qualquer custo. Será que é isso que as pessoas, ou qualquer custo vale tanto assim? Né? Ou será que a gente pode fazer um projeto melhor e resolver o problema de trânsito sem chegar a esse nível de consequência? Então, só voltando para a questão de água, né? Toda essa mancha azul que vocês estão vendo aqui é a bacia hidrográfica da Guarapiranga. Infelizmente, como a gente se desconectou muito da natureza, a gente não pensa para onde vai esse rio e tal, mas a pessoa está lá no Ressaca, né, tá lá no Caputera, ela não tem esgoto e não tem previsão de ter esgoto nos próximos 40 anos. Então a maioria do esgoto daquelas pessoas está indo para o rio. Deus. Qual rio? Imbu-Mirim. Imbu-Mirim vai para onde? Diretamente, com poucos quilômetros, ele chega na Guarapiranga e volta para nossa torneira. Que ótimo. Então, a água da Guarapiranga é a água mais cara de ser tratada pela Sabesp em todas as unidades de captação. Só que, mesmo assim, a água que a gente bebe é clorada, é filtrada, passa por um monte de coisas,
mas não consegue tirar fármacos, não consegue tirar hormônios. Então você está bebendo água da torneira com hormônio de pílula de outra pessoa, tá? E não tem nenhuma previsão de resolver isso. E a hora que passar essa estrada aqui, vai aumentar muito mais a ocupação. Você acha que vai chegar a estrada e vai chegar o esgoto junto? Não vai. Não chegou ainda e ainda vai demorar para chegar a coleta de esgoto ali naqueles bairros. Não, saneamento básico já é um problema no Brasil, né? Já é um grande problema. No nosso estado, absurdo. Sim. Então imagina isso. Rodolfo, você que sabe, é muito caro implementar um esgoto num Caputera ou num Ressaca. Acho que é a CETESB que cuida disso, né? Não sei O licenciamento, sim, mas a obra vai ser da própria Sabesp, da concessionária. Será que não vale mais a pena cuidar disso e fica menos onoroso na hora de tratar a água? Eu não sei. Depende do adensamento, mas até 50 mil habitantes você consegue fazer unidades de tratamento naturais com base em plantas que não precisam de produto químico nem energia elétrica e que sai muito mais barato do que uma estação de tratamento. Nossa entidade já construiu 3 unidades em escala real, em casas, para demonstrar a funcionalidade, que é econômico, que é eficaz, que é importante ser aplicado ali, mas não tem nenhum movimento por parte do governo de Cotia, de Imbu, de Itapecerica. Então é um problema muito sério essa questão de saneamento, é uma questão, né, de doenças de veiculação hídrica. Quando a gente tem aquelas viroses, não sabe por quê. É água, muitas vezes, Ai, gente. nossa, tá tendo uma virose. Do quê? Da onde, né? Veio da escolinha? Talvez veio da água. Da água da escolinha. Da escola. Então é uma falta de interesse do poder público, resumo. Sim, os municípios tinham que ter os planos municipais de saneamento básico para alinhar com a concessionária qual é os prazos e prioridades do seu município. Vai ver se as câmaras de vereadores estão trabalhando disso. Não estão. Então, é muito sério. E assim, para você ter uma ideia, olha, cada tracinho azul aqui são rios ou córregos, cada pontinha solta uma nascente. A gente tem centenas de nascentes que vão ser destruídas só por passar a estrada. Se a gente for considerar as margens, o quanto que vai ser ocupado, são muitas. Eu não lembro o nome agora, mas daqui a pouco eu pego para vocês. Mas a gente vê quanta água que tem aqui. Olha só o que eu estava falando para vocês. Aqui é a pedreira do Imbu, né? Então fica fácil de ver porque é muito grande. Toda essa água vem pelo Imbu-Mirim, passa pelo miolo do Rodoanel e entra aqui na Guarapiranga. A gente fornece água para 33% da Guarapiranga. Destruir essa região é perder água para 4 milhões de pessoas. Será que a pessoa que está preocupada a fazer o trânsito melhorar a qualquer custo também vai concordar disso? Se ela tiver que passar sede, que nem em 2013 ou 2015, quando teve aquela crise, que teve gente que ficou 1 mês sem receber água, teve gente que chegou a roubar carro de bombeiro para conseguir ter água em casa. Será que vai valer a pena? Não, e aqui a gente já tem um grande problema. Não precisa mais nada acontecer. Meu Deus, a gente Eu já fico tá com a pensando água no meu fechando. condomínio. Já tem água fechando 8 da noite. Eu vivo Isso nos bairros bons, isso. porque nos bairros mais altos, mais periféricos, se chegar 1 hora de água por dia, tá com sorte. Meu Deus, que absurdo, cara. Já existe um problema. Já existe, ele vai ser muito agravado se isso acontecer. Isso da Guarapiranga. Mas também tem a reserva florestal do Morro Grande, que, por coincidência, é a melhor água que a Sabesp capta, porque todas as nascentes que correm para a represa estão dentro da mata, sem casa e sem esgoto. Então, essa preciosidade aqui, que alimenta 400 mil pessoas, água para 400 mil pessoas, a gente vai colocar em risco? Nossa. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que se tem que melhorar o trânsito, concordo plenamente, mas eu acho que esse projeto não pode ir para frente. Mas, Rodolfo, este projeto da linha que liga Raposo com a BR não é um projeto para trânsito, é um projeto para galpão. Para ocupação. Para ocupação. Sim. E daí assim... É interesse econômico, ponto. Não é vamos melhorar, tá fora do trânsito. Sim. E assim, eu peguei pela água porque é uma forma de, às vezes, conseguir pegar aquela pessoa que está mais aguerrida, estressada com o trânsito e realmente, né, quer mandar tudo pro espaço de tanta raiva que passa todo dia, de falar, a água, você precisa dela, não é opcional.
né? E agora eu vou colocar alguns pontos que talvez... E assim, é o que você falou também, tentar resolver, que não vai, a gente já viu, né? Uhum. Mas tentar resolver uma coisa e piorar mais outras, né? Quer dizer, a gente já sofre com falta de água, temos problema de trânsito, que pelo jeito não vai ser sanado, e a gente vai ter piora... Nos né? dois. Nos dois. Quer dizer... Meu Pessoal, Deus. Todo mundo Pessoal, perde. por favor, E olha alguns isso. poucos ganham muito. Uhum. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, assim, só para mudar um pouco, não sei o quanto vocês conhecem ali da Apaembu Verde, mas todas essas fotos aqui foram tiradas lá na Apaembu Verde num levantamento de fauna que a gente fez. Então, tem uma riqueza de fauna muito grande, e essa riqueza de fauna... entre, né, os mais valorosos ou mais notáveis, a gente tem a onça parda, que é um mamífero topo de cadeia, que se ele está lá, é porque tem toda uma cadeia alimentar para baixo, porque ele é carnívoro, ele não come claro. capim. Então, se ele está lá, é porque todos os animais menores estão lá também. E a gente tem as fotos e filmagens deles ali circulando. A pessoa fala, mas eu não vejo os bichos. Mas às vezes um gato num apartamento você não consegue achar. Você acha que vai conseguir achar uma onça numa floresta? Imagina. Não acha. Né? Só achou porque a gente botou as câmeras presas nas árvores, fez um monitoramento de 1 ano com aquelas câmeras filmando para conseguir comprovar essa riqueza toda. E tudo isso mantém essa riqueza biológica porque está do lado da reserva do Morro Grande, que tem ainda mais. Então as populações cruzam de um lado para o outro, porque ali tem as estradinhas super estreitas, muitas de terra, que o pessoal, a prefeitura insiste em dizer que é uma área urbana, mas para mim não é, aquilo não é uma área urbana. Não tem transporte público, não tem coleta de lixo, não tem iluminação pública, não tem água, não tem esgoto. Como é que você vai me dizer que isso é uma área urbana? Não faz sentido para mim. Mas, anyway, pelo menos por ali os bichos passam tranquilo entre um fragmento e outro, e a gente tem toda essa riqueza. E aí o nosso pessoal, nossos biólogos, desenharam esses corredores de fauna de por onde eles passam, aqui pela frente da pedreira, por trás da pedreira, lá por cima do CT de São Paulo, alguns conseguindo chegar a fragmentos até no Parque Tiso. Então a gente tem isso mapeado, a gente está levando tudo isso para o Ministério Público para que isso também seja considerado. Né? Às vezes o pessoal fala, bichinho, frescura, não sei o quê, mas gente, é uma riqueza, uma preciosidade que a gente tem aqui que tem que ser preservada. Rodolfo, nessa imagem, aonde que passaria aquela linha? Exatamente aqui. Interrompendo todos esses corredores. Vixe. É assustador. Quando a gente olha o projeto e olha toda essa sua apresentação, a gente fica É assustador. assustada. Porque é assim, né? Eu entendo quem veio também morar ou buscou esse tipo de região, veio por quê? Porque ele gosta da natureza, né? Ele quer ficar perto da natureza. A grande maioria adora bicho, né? A gente tem bichos em casa, a gente não precisa sair. A gente vê aqueles esquilinhos chegando, né? Na nossa casa, no nosso jardim, todo mundo fala, né? Tucanos. Então, assim, nós vamos simplesmente destruir isso. É um extermínio. É um extermínio. É um extermínio. Então, assim, a gente tem, né, a onça parda carregando aí a sua janta, um tatu. Isso é muito perto da minha casa, cerca de uma propriedade perto da minha casa. Esse tipo de coisa, a gente vê em Serra do Mar, a gente vê em lugares com uma quantidade de floresta muito maior. Se a gente, com o pouco que a gente tem aqui, a gente ainda tem esse tipo de riqueza, é uma coisa pela qual vale a pena a gente lutar para preservar. O pessoal, eu não consegui tempo para reunir muitos vídeos, mas o pessoal vê esse tipo de coisa. Meu Deus, é um viadinho? É um viado. Eu não acredito. Com frequência nessa região. Olha isso. Ai, gente. Você sabe que tatu bola, esse tatu grande, né? Eu acho que é o bola, né? Eu quase atropelei. Eu tava indo pro meu condomínio, sério, à noite. Eu vejo, e ele vai muito devagar, né? Ele tá no habitat dele. Era de um lado de um condomínio pro outro. Uhum. É inacreditável. Jaguatirica, o pessoal tá vendo muito. Sim, e a questão de ele estar vendo agora muito
É porque eles estão perdendo habitat. Então Claro. eles estão com fome. E eles estão tendo que se deslocar em horários que eles não gostariam, em locais que eles não gostariam, porque os fragmentos estão ficando cada vez menores. Por E conta daí- dessas construções excessivas, né, também, excessivas. né? Então, assim, a gente sabe que a prefeitura de Cotia tem lá seus problemas com aprovação de licenciamento, né? Ó, atropelamento. Um monte. Então. Quantos, né, animais a gente vai perder Ai. se isso de fato for à frente, né? No estado de São Paulo, numa estimativa boba, porque com certeza o número é muito maior, a gente já perde quase 40 mil animais silvestres por ano com atropelamento no estado de São Paulo. Nossa, é muito. É muito. Porque a gente tá falando Pra animais de que um estão quase em animal muito extinção. específico, exatamente. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E, Rodolfo, assim, pensando num âmbito maior, você acha que falta essa informação, essa educação, esse olhar? Porque não é possível. Não é possível. Inclusive desses gestores que fizeram esse projeto. Não é possível que eles não olhem isso. Entendeu? Que eles não saibam o que isso vai refletir socialmente ou no meio ambiente. Enfim, tá tão claro isso aqui. Então, assim, o que será? Como que você vê isso? O que falta? É ganância? É pura ganância? É o que ela falou? É um projeto para trazer galpão, para gerar negócio? É isso. Infelizmente é isso, porque assim, para você ver a bizarrice extrema, normalmente quando você vai fazer uma obra qualquer, desde uma casa, um galpão, uma estrada, você faz uma licença prévia, diz, olha, eu pretendo fazer uma coisa mais ou menos assim, vai lá e aprova. Daí você pode continuar fazendo estudo, mas você tem uma licença, né, ok? E depois uma licença de operação. São 3 etapas para você conseguir chegar a ter uma obra construída. Nesse caso, foi feita uma mudança no governo do estado, onde eles criaram uma secretaria que bypassa os processos normais de licenciamento. E aí eles falaram, olha, a gente vai conceder a construção disso, não sei se dá ou não dá, mas o ganhador vai fazer o estudo de viabilidade. Você acha que alguém que pagou 2 bilhões de reais vai chegar à conclusão de que não pode construir por causa de algum animal silvestre? Não vai ser o caso. Então, foi invertido os valores e os processos de licenciamento. Se pode ou não ser construído, é uma coisa. Se pode ser construído, aí eu posso licenciar para alguém construir, operar e ganhar dinheiro com isso. Se essa premissa de viabilidade social, ambiental, ecológica, permiti-lo. Mas você deixar para o ganhador da licitação decidir se aquilo lá é viável ou não, é um completo absurdo. Não faz sentido um negócio desse. E é uma das questões que a gente está discutindo, questionando na justiça, porque a gente entende que isso não pode continuar. Rodolfo, a gente tá em choque. Acho que a verdade eu tô é em essa. choque. Realmente É assim, é assustador. a gente ouve tudo isso, fica assustada e fica meio assim, de mãos aqui, ó, assim, o que a gente faz? Chegando agora aos 10 minutos finais, existe algo a fazer? Já era, acabou. A sociedade civil pode fazer algo, a justiça pode fazer algo. Dá uma esperança pra gente, pelo amor de Deus. O que a gente pode fazer? Eu quero complementar, exatamente, porque eu tô tão surpresa e tão, assim, triste em ver isso aqui, que assim, a gente tem saída? A gente ainda tem chance de impedir esse projeto? Tem. A gente tem muita chance, porque essa pressa, esse afobamento que tiveram em relação a conceder isso logo, foi justamente para diminuir nosso tempo de estudo, nosso tempo de preparo e nosso tempo de reação. Mas a gente já trabalhou muito em relação a estudar esse projeto, estudar as irregularidades, as ilegalidades, e a gente está, inclusive, né, com advogados já trabalhando em relação a derrubar isso. Então, tanto é que um dos aspectos daquele vídeo, né, do Morro Grande,
dizia justamente de uma campanha de crowdfunding, né, de arrecadação, para a gente conseguir custear esse advogado para que ele combata isso em todos os níveis, né, de Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né, com representações, com ações, né, com todos os órgãos pertinentes, porque a gente entende que isso não pode passar e a gente entende que tem chances reais de reverter, de impedir isso de acontecer, não de atrasar, mas de impedir isso. Então a gente vai publicar o QR Code onde a gente pede as contribuições. Nossa ONG tem 50 anos de história, tem contas públicas regularmente aprovadas, né? É uma OCIP, entidade de sociedade civil, interesse público. E divulgar e conversar com seus vizinhos, conversar com seus conhecidos e mostrar que esse projeto está ruim, que todos nós queremos um projeto melhor. Então, às vezes, algumas pessoas ficam bravas com a expressão Nova Raposo. Não é uma oposição à melhoria do trânsito, uma oposição à melhoria das condições, uma oposição a esse projeto desenhado como está. Mas eu queria mostrar para vocês mais algumas coisas, claro, para vocês entenderem, né, dessa questão de Nova Raposo. Então, para quem vê vídeos de publicidade, etc., pode achar, né, tem o viário aqui no meio, vão criar marginais, vão colocar mais uma faixa em cada uma, isso aí vai fazer com que o trânsito flua melhor e daí eu vou chegar no meu trabalho mais rápido. Será que mais faixas resolve? Eles estão falando que vão fazer mais 34 quilômetros de faixas, né? Então mais uma faixa em cada sentido, mais marginaisinhas nas laterais. Mas esse projeto de simplesmente colocar mais faixas elimina toda essa vegetação que a gente tem nas bordas, impacta imensamente em tudo que tem em volta dela, inclusive parques públicos, e é uma solução que não resolve a questão a longo prazo. Por que não resolve a longo prazo? Em 2009, fizeram a nova Marginal Tietê e botaram aquela faixa central, 3 faixas no meio, em cada sentido, novos viadutos, novos acessos. Alguém que passa na Marginal Tietê hoje às 18 horas sentido Ayrton Senna, sentiu algum alívio nesses últimos anos, antes ou depois dessa obra? Não sentiu, porque a gente vai chegar a 10 milhões de veículos em São Paulo esse ano. Todo ano são milhares de veículos sendo vendidos. O número só aumenta. Se você não der uma solução para a pessoa de um transporte público de qualidade, confortável, rápido, eficaz, a pessoa vai querer ter o seu carro. Porque se ela tem que passar 3 horas de pé num ônibus apertado, quente, sujo, ela vai preferir ter um carro com ar-condicionado e ficar parada no trânsito. Agora, se ela tiver um BRT, que é o ônibus na faixa veicular exclusiva, se tiver um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, tiver um trem, um metrô, e em vez de fazer em 2 horas, ele fizer em 30 minutos, será que ele não vai pensar 2 vezes antes de tirar o carro da garagem? Então, a questão é, o projeto tem que conter modais diferentes para resolver a coisa para hoje e para amanhã, né, para ter possibilidades a longo prazo. E aqui, né, Rodolfo, só um parênteses, mas assim, aqui o grande problema e que a gente vem discutindo há anos é o transporte público. Veja quanto tempo se passou e a gente não tem uma linha de metrô, a gente não tem um trem, a gente não tem uma faixa exclusiva, a gente não tem mais ônibus, né? Então, assim, a gente fica refém. Você vê, a Granja Viana e Cotia, mesmo aquele trecho, Cotia-Imbu, tá, não tem ônibus. A mobilidade urbana... A pessoa chega a esperar 3 horas para pegar uma condução. Ou trechos que não tem, linha alguma. Não tem. E esse a pé, coitados, não tem nem calçada, né? Então, assim... é inacreditável, porque, de fato, se olhassem por esse lado, talvez, até a Raposo, não vou dizer da maneira que ela está, mas poderia ser uma via viável, vai. Mas a gente não vê isso. A gente não vê nenhum estudo. E chegou uma linha de metrô em Itapevi, próximo da gente.
Sim. Mas não chega Não pra cá. desafoga. Não, e assim, Não metrô chega pra é muito cá. caro, muito lento. Tem muitas outras formas de trazer um transporte público de qualidade para cá, de forma mais barata e mais rápida. Então, tem que justamente voltar para a bancada e desenhar de novo. Porque senão a gente vai fazer que nem nos Estados Unidos. Fizeram 26 faixas. Olha quantas faixas tem aqui. O que aconteceu? O congestionamento cresceu 30%, porque as pessoas que não passavam por lá falavam, não passo mais por lá porque é ruim. Ah, aumentou? Então mais gente foi para lá. Ao invés de diminuir o trânsito, botar mais faixas, aumentou o congestionamento. Então isso está provado no mundo inteiro que uma solução dessa é uma solução burra. E olha essa vista, tudo cinza, Não, pavimentado. sim. Olha É isso, o né? calor que deve provocar. Não tem uma árvore no meio. Olha isso, horroroso. A gente vai fazer isso com a Raposo, vai derrubar o The Square, vai derrubar o Granja Viana para botar 26 faixas. Pelo amor isso de que a gente Deus. quer? Não é isso que a gente quer para nossa região. Então, assim, teve um seminário lá na Assembleia Legislativa, promovida pelo Nova Raposo Não, onde o engenheiro de tráfego e transportes Horácio Augusto Figueira, com mais de 50 anos de experiência, falou: olha, se você tem um veículo de passeio numa faixa comum, você passa 1.050 pessoas por hora. Se você tiver um ônibus em faixa exclusiva, você passa 4.000 pessoas. Uhum. A maioria dos carros está com a pessoa sozinha. Claro. Então, se você coloca um ônibus, eventualmente biarticulado, com Wi-Fi, onde todo mundo pode ir sentado, onde ele chega em 4 vezes mais rápido. Você acha que a pessoa não vai preferir pegar um transporte desse para chegar no metrô Butantã, para chegar no metrô Vila Sônia? Conheço muita gente que adoraria fazer isso todos os dias, para não ter que dirigir, gastar gasolina e tudo mais. E em São Paulo, se tem essa vantagem, eu acho que São Paulo, principalmente a região oeste, também é que eu mais frequento. Mas é impressionante. Lá, você vê as pessoas deixaram os carros. Não tem carro, e mudou muito essa nova geração. Mudou, porque eu tenho uma filha. Exato. A minha filha mora em Pinheiros. Ela fala: mãe, eu não preciso de carro. Ou ela faz a pé, ou ela faz de metrô. Nem ônibus ela pega. Então, assim, as grandes cidades, se a gente olhar também para fora, né, Europa, por exemplo, né, ninguém usa mais carro. Sim. Então, assim, é o que Estamos você falou. atrasados, a gente né? tá muito atrasado. A gente tá indo na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Então, assim, para você ter uma ideia, tempo de percurso do 34 ao 10 na Raposo, no Rush. De 1 a 2 horas de carro, e o ônibus está preso ali também 1 a 2 horas. Na Nova Raposo, daqui a 9 anos, quando ficar pronto, você também vai levar de 1 a 2 horas, e o ônibus também. Mas se a gente pensar um pouco, fizer uma melhor Raposo, pode ser que a gente tenha um trânsito de carros melhor e um ônibus, um VLT, um BRT, um transporte público de qualidade, que chegue em menos da metade do tempo. E que ele, como vai ter uma faixa exclusiva e recuo para parar, e o que está parado não obstruir a passagem do que não precisa parar, você vai ter aquilo lá por 50 anos funcionando da mesma forma. Uhum. E aí o veículo ficou lento, você pega um mais rápido. Se é poluente, você pega um elétrico. Uhum. Né? Se tem soluções de transporte inteligentes, se você fizer um projeto melhor. Né? Então, a gente tem número de pessoas. Você vai ter lá, sem trânsito, sem corredor, 1.050 pessoas. Na hora do rush, você cai para 300 pessoas que passam por faixa. Porque fica lá vendo aquele farol lá chegando na Sapituba. Sapituba. Lá, você fica lá. Né? É verdade. O que eu faço? Passa E 3 é um gargalo, carros, né? Não tem o que fazer. Fecha. Passa 3 carros, fecha. Fecha. Se você tiver um corredor exclusivo, vão estar passando 4.000 pessoas. Aí o cara vai estar aqui 30 minutos para passar um farol, ele tá vendo os ônibus passar aqui, ó, que num foguete. Ele vai começar a pensar, vai começar a mudar a mentalidade dele, vai começar a mudar a demanda da região. Isso tem um poder imenso de mudar a cabeça das pessoas, de mudar assim, a forma como a gente vai desenvolver essa região nossa para as próximas décadas. Até porque, Rodolfo, é o que eu acho, assim, essa nova geração, ela já tem essa cabeça. Já.
ela não tem. Eu acho que o velho granjeiro, o velho cotiano, talvez tenha um pouco mais de resistência. Mas eu acho que até isso ele vai rever. Mas o que eu acho que assim, a gente tem que pensar nessa nova geração. Essa nova geração aqui, ela já sabe, ela espera isso, né? E muitos saem da nossa região e vão morar em São Paulo, na capital, por conta disso. Sim, né? sim. Quem tem filho sabe. Não consegue ficar aqui. Sim. E assim, o pessoal pode falar, mas é difícil, vai ter que refazer o projeto, não sei o quê. Tem um projeto do engenheiro Silvio Roberto de Arruda Leme, de BRT, que é, em outros termos, né, uma faixa exclusiva de ônibus, que tem um impacto ambiental muito menor do que esse tem, que vai alargar um pouco a via, vai ter algum impacto de borda? Vai, mas ele vai trazer uma possibilidade de ter um transporte público de qualidade, rápido, expresso, com um projeto que está pronto. Ah, esse projeto aqui a gente já fez, gastou muito dinheiro. Tá bom, toma aqui o projeto pronto. É da Prefeitura de Cotia, isso aqui está engavetado há anos. Nossa. Ai, meu Deus. Vamos lá levar, vamos fazer um. Vamos levar. imprimir. Vamos imprimir. Levar. Formiga, você recebe a gente, ó, aqui, ó. Vamos levar esse daqui, ele é um homem inteligente, ele vai olhar. Agora, isso é para a Prefeitura de Cotia ou é para o governo? Não, tem que ser para o governo do estado. Aí é porque governo. É uma obra intermunicipal. Tá, não. Surgiu esse projeto com uma iniciativa lá da Prefeitura e isso não foi à frente em relação a conseguir levar isso para a esfera do estado e concretizar. Uhum. E assim, a gente está falando do problema hoje, mas o problema vai piorar. Ai, Reserva para. Raposo. Ai. Mas, porque agora a gente pode ter prédios de 24 Então, andares, não é isso? não, mesmo que o plano diretor tá lá embargado, porque felizmente os ambientalistas conseguiram Sim. embargar essa questão de prédios. Mas o Nova Raposo é direito de concedidos, não tem jeito de reverter. E a gente vai ter ali 124 torres, de 60 a 90 mil pessoas. Não tem como reverter? Não tem como reverter. Esses prédios? Não tem mais. Esse já era. Esse já era. Agora, quando tudo isso ficar pronto, a gente tiver lá 20 mil apartamentos, você colocar 20 mil carros novos, isso significa que para esses carros saírem da garagem deles, chegarem no Butantã, eles vão ocupar 3 faixas da Raposo, as 3 faixas, por 6 horas. Só esse condomínio. Entendeu? Vai ficar gostoso, agora, né? Só uma coisa, qual é a previsão da entrega da reserva? Então, eles já começaram, né? Entregando, eles estão, né? Eles já. Estão entregando. A gente está recebendo pessoas, comunicação de pessoas que estão entrando na justiça, processando o condomínio, porque foi vendido que eles estariam morando a 30 minutos do Butantã. E agora eles não têm ônibus, porque não passa ônibus lá. O carro não anda, eles levam 2 horas para chegar no metrô. E eles estão querendo devolver o apartamento. Não, olha, isso é um pepinaço. Isso tinha que devolver mesmo. Esse isso é um tinha grande que devolver problema. mesmo. Porque eu vou falar uma coisa que é assim, lá perto de casa, a gente estava fazendo uma entrevista agora. Na nossa casa, estão surgindo essas casinhas, né? Que aí não é a torre de 20, mas são várias casinhas. Tem condomínio lá que tem mais de 50 casas. As casas têm 48 metros quadrados. 24 em cima e 24 embaixo e 24 em cima, deste tamanho assim. Aí é uma do lado da outra. Ou seja, não tem um ambiente justo, honesto, de bem-estar para as pessoas morarem. Os barulhos devem ser imensos, não tem quintal e não tem um projeto para os arredores. E nem transporte. Não tem transporte nem é luxo. É luxo. Porque assim, a gente tá falando que talvez não tenha escola para essas crianças, não tem um bem-estar para essas pessoas, porque não tem parque, não tem transporte, enfim. Eu não sei nem. Não tô apartamento horizontal. Eu não tô nem falando de saneamento básico, porque eu não sei. Não tem uma contraproposta pro bairro, pras vias. Aí fica aquele monte de carro estacionado nas ruas que atrapalha. E essas pessoas estão indo para Raposo também. Aí, o que eu acho não é culpa das famílias que estão vindo, não é um problema delas procurarem um lugar para morar, não é problema de ter um imóvel próprio, porque isso é uma conquista maravilhosa, não é um problema, a gente não é contra as pessoas que estão vindo para cá, não é nada disso.
é uma desonestidade fazer em casas deste tamanho e vender mas aí o assim. problema é executivo e legislativo. Pelo amor de Deus. Aí que tá, não poderia, né? Não poderia deixar. Prever leis que regessem o uso do território de uma forma equilibrada e saudável, eles aprovam qualquer coisa que o executivo vem. O executivo vai lá, recebe pressão do mercado corporativo, fala, não, diminui taxa de permeabilidade, aumenta coeficiente construtivo, deixa fazer um lote menor, manda um projeto de lei para o legislativo, os vereadores vão lá e carimbam sem ler. Então, as consequências da dor e do sofrimento de todas essas pessoas está nas costas do executivo e do legislativo. O empreendedor, ele quer ganhar dinheiro e ele faz as coisas dentro do que a lei permite. Então a lei está errada. É vergonhoso, gente. Porque eles poderiam tirar 2 casas e pelo menos dar um espaço, um recuo, sabe? Não tem. A pessoa não vai conseguir tomar sol. Ela não tem quintal, ela não pode ter um cachorro. Ela não pode ter uma planta. A gente já fez atividade ambiental nos bairros mais adensados lá de Embu, onde a gente foi ensinar as crianças a fazerem hortinha. A criança nunca tinha plantado nada. Aí ela recebeu uma mudinha no saquinho preto com um pezinho de alface. Ela pegou e colocou com o saquinho dentro do vaso. Porque ela não sabe que ela tem que tirar o plástico para a raiz passar. Porque ela nunca plantou nada, porque na casa dela não tem 1 centímetro de terra para ela entender como uma planta cresce. Virou um alienígena. É uma loucura. É uma loucura. Olha, Rodolfo, meu Deus. Foi incrível. Eu não sei se você tem mais informação que a gente tá bom, então vamos lá. Você tem mais 2 slides. E o pessoal não tá pensando, né? São muitos pedágios. É free flow, não vai demorar para passar. Mas a conta chega. A conta chega. E essa não falha. Né? O governo pode falhar em todas as outras coisas, mas na cobrança ele nunca falha. Sim. E aí você vai ver, olha quantas praças de pedágio. 1, 2, 3, 4, 5 praças de pedágio para você chegar no centro de Cotia. Aí, eventualmente, a pessoa tem que, né, um parente que mora ali no Bom Filhole. Ela 3 pedágios para ir, 3 pedágios para voltar. A criança mora ali depois da São Camilo, um pouco para frente, pedágio para ir e para voltar. Tudo bem, isso é um pedágio proporcional aos quilômetros andados. Mas isso vai fazer com que, para você ir no médico é mais caro, para você ir na escola é mais caro, para você trabalhar é mais caro. O produto que a sua vendia do seu lado paga vai estar mais caro porque o transporte para chegar lá vai ficar mais caro. E vai impactar o comércio, o local, claro. Né? Tudo na A pessoa vai fazer conta. Ela vai falar, não tem né? grana não vai ter acesso ao Raposo, simplesmente. É uma desigualdade social da via. Então, daí eles estão falando, não, mas a gente vai botar o pedágio só na pista expressa. Na marginalzinha, fica para trânsito local sem o pedágio. Entendi. O que vai acontecer? O pobre vai ficar parado no trânsito. Claro. Olhando o Bambambam passar, pagando free flow. Você tá brincando. É uma piada de mau gosto. É uma piada. Então, assim, é uma injustiça social. Absurdo. Né? A quantidade de pedágios, olha quantos, nem sei quantos tem aqui, mas se você dá uma volta entre Castelo, sair da Marginal do Cebolão, pegar Castelo, descer Roselândia e voltar ali. Aí foi meu salário. Você já gastou mais de pedágio que de combustível. E o que a gente escuta na rede social, né? A gente publicou muito sobre os pedágios, né? Então, mas para você ver como a população está desinformada. Porque muita gente respondeu, eu sou a favor do pedágio desde que ajude no trânsito. Mas o ponto isso não vai ajudar. Não vai ajudar em nada, ao contrário. Né? Quem quiser entrar pela marginal, é o que você falou, vai ficar parado e não vai andar. E é aquilo, hoje o pedágio vai ser 10 centavos, gente. Mas o que garante que esse valor, que a gente sabe que esses valores crescem quando querem, em anos, né? Então a gente também vira refém de uma taxa que eles podem aumentar quando eles quiserem. É complicadíssimo. Muito complicado, Rodolfo, mas olha, foi assim, esclarecedor. E assustador. Surpreendente. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai ser assim, muito importante para a decisão,
para mobilização da sociedade, para que as pessoas como a gente entendam melhor. Eu tinha muitas dúvidas, eu acho que nós duas, sobre o projeto, tá claro aqui. Nós vamos deixar o link, vamos deixar o @ dele. O QR Code, a gente posta na rede social. E eu acho que esse é um início dessa nossa conversa. Com certeza a gente vai te procurar mais vezes para nos ajudar e ver como a gente pode, como sociedade, também estar presente, né? É um prazer contribuir com isso. E se eu puder pedir uma última coisa, a gente pode encerrar com aquele vídeo, porque talvez algumas pessoas não tenham visto. Sem dúvida. Então, muito obrigada mesmo, né, Rô? A gente tá muito feliz com a sua presença. A gente vai encerrar com o vídeo que eles fizeram. Se você ainda não viu, você é um alienígena, mas a gente vai pôr. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Rodolfo. E assistam esse vídeo. Vamos assistir. Sou essa floresta madura que você vê, onde se pretende a construção de uma nova rodovia, interligando a Raposo Tavares e a Regis Bittencourt, como parte do projeto Nova Raposo. Esse projeto causará um enorme desmatamento em mim. Não é por conta das 4 pistas, mas também pela ocupação de suas margens, com imensos galpões logísticos. E a vida que habita em mim? Imagina só as consequências para a flora, a fauna, o clima e a nossa água? A nossa água. Em tempos de extremos climáticos, é uma catástrofe ambiental. Milhares de pessoas da região sofrerão as consequências. Menos água na torneira, clima mais quente, tempestades mais intensas, ventos sem precedentes. Sem as minhas árvores, muitas centenárias, não tem compensação ambiental que devolva o que eu posso oferecer por conta dos meus milhares de anos de vida. Lembre-se que você também é natureza, que estamos conectados. Não aceitamos essa destruição irreversível. É hora de garantirmos o bem-estar do futuro. Me ajuda a ajudar vocês? Compartilhe esse vídeo, participe do abaixo-assinado no QR Code, siga o perfil das organizações e respira fundo. Juntas e juntos, vamos conseguir.